Vou descrever esse limite. Prazer. Dois. Observe que esse F não tinha na conta. Vou colocar aqui no zero. A1. A2. Mas esse tema não tinha, tá? Esse daqui é novo. Eu acrescentei agora. Vou colocar assim. A2. Mais H menos F de A1 mais H então, isso aqui tudo. Deixa eu ver H. O primeiro termo eu tenho na conta, esse segundo termo eu acabei de inventar agora. Certo? Então eu tenho que eliminá-lo. Vou colocar aqui, ele está com sinal negativo, vou colocá-lo agora com sinal positivo. Para cá. Menos F e A2. Está claro? Então, esse termo, eu estou acrescentando e estou retirando da minha igualdade. Então, eu vou separar esses limites. Só para ficar claro, eu vou precisar fazer um uso de variável para ter minha derivada parcial. Tá? Para ter minha derivada parcial, no lugar de ter aqui y1, ele ter o número 1. Vou separar esses limites antes. Vou colocar f de A1. Vamos jogar aqui. A soma dos limites, se ele existe, é igual ao limite da soma. Bom, então até aí eu fiz nada, só fui separar o limite. Agora eu posso fazer a seguinte mudança. No lugar de olhar o limite de H para zero, posso olhar o limite de L igual a K vezes L igual a H vezes Y e a zero. Ok? Eu vou fazer essa substituição. Isso faz com que eu tenha um limite de L para zero. Quando H para zero, L vai para zero. Aqui eu vou ficar com L. E A1 mais quanto? L vezes A2 mais L. Quem é H? L sobre Y1. Tá? Então fica Y2 sobre Y1 menos L de A1 A2 mais L
sobre F. Tá. Agora eu posso olhar essa parte aqui como se fosse uma derivada parcial. De primeira direção. F sobre Y1. O Y1 vai passar do grande. Próximo passo. E aqui eu faço mudança. Já escolhi F, então vou subir um K. Então vai aparecer algo lá assim, tá? K2 sobre K. Bom, vou usar uma continuidade aqui. Como eles são iguais, vou pensar que eles estão parados, né? Okay? E aí eu vou ter que isso aqui é y1 vezes a derivada parcial com relação à primeira direção. Então esse limite é uma derivada só na primeira direção, tá? Então tem uma variação. Mais um 2 vezes pode ver na segunda direção. Bom, quando começou, eu assumi que y é igual a em suma, o que eu estou dizendo para vocês é que a derivada se comporta com relação à direção como se fosse uma transformação real, tá? Então não é bem uma transformação real. Mas o ponto é compor, eu compor somas, tá? Parcelas. Tem essa propriedade que é de grande valor. Então, conta dessa explicação e vou colocar aqui uma definição bem interessante. Observe que recompor em derivadas parciais é muito interessante que isso vai acontecer ordinariamente. Então, vou definir uma coisa chamada gradiente. Então, para uma função de um aberto contida em R, ou seja, mudança escalar, o gradiente de F junto a nada mais é do que o vetor omitido pelas derivadas parciais. Então, se eu olhar derivadas parciais, a primeira, como sendo a primeira coordenada, a segunda, como sendo a segunda, e a outra, como sendo a outra coordenada, e o vetor, esse vetor ele recebe o nome de vetor gradiente. E ele tem uma propriedade geométrica que é muito interessante. O vetor gradiente ele é a direção onde a função mais cresce. Ou seja, ele é a direção de maior crescimento da minha função. Então, para provar isso, a gente observa o seguinte: eu paguei exatamente a consideração. A derivada guiada na direção Y nada mais é do que esse somatório de K igual a Tn YK, ok? Com isso eu acabei de explicar, eu provei o caso popular 2x2. Eu posso reescrever isso agora como sendo produto escalar gradiente com a direção Y. Então, estou reescrevendo. Tá? Lembra que isso aqui é um produto escalar, coordenadas. Então, a primeira coordenada, fazer isso mais fácil.
escrever esse somatório como sendo produto escalar dos vetores, que na verdade é esse produto escalar. Estou fazendo a verificação do vetor gradiente. Usando as igualdades contextuais. Por exemplo, vou colocar notas. Usando as igualdades contextuais, eu digo que isso é menor ou igual a norma desse vetor vezes a norma de vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. Ok? Então, assumo que isso tem uma norma. Só para facilitar aqui minha conta. Aí eu pergunto, qual é a direção de normal que faz com que esse aqui seja o maior valor possível? Quando θ é zero. Quando é que θ é zero? Quando os dois vetores são múltiplos. Tá? O produto escalar deles é dado via cosseno. Se esses dois vetores são múltiplos, o ângulo entre os vetores é zero. Tá? Se eles forem múltiplos e tiverem direções opostas, é menos 1. Então a direção de maior crescimento é quando esse cosseno for igual a qualquer outra direção, esse número vai dar menor do que 1. Está claro? Então, se for múltiplo, ou seja, se essa for a direção, então esse cosseno vale 1, que é o maior valor possível. Tá? Se eu quiser o menor valor possível, eu só fazer com que isso aqui seja menos 1. Tá? Posso ver esse problema. Então, cosseno é igual a 1. Somente se y for múltiplo do gradiente real. Ou seja, se eu não pensar na norma, pensar apenas na direção, o gradiente é a direção sempre de maior crescimento. Então, em muitas aplicações físicas, quando a gente vai modelar, uma modelagem, você interessa procurar a maior direção. Então, sei lá, pensa no, como eu falei no exemplo anterior, pensa que eu estou olhando uma visualização de uma declividade. Então, eu posso perguntar em cada ponto qual é o ponto de maior declividade. Ou seja, qual a direção onde ele decresce mais rápido, Na verdade, se eu conheço a função, basta procurar o gradiente da função, que é dado pelas derivadas parciais. Ok? Então, o gradiente é particularmente interessante por isso. Ele tem essa... Ele nos mostra qual é a maior direção de crescimento. Então, lembra que o gradiente do campo escalar é um vetor. Tá? Qualquer vez que vocês tomarem para estudar, vocês também vão ver derivadas parciais de ordem superior. Posso calcular primeira, segunda, terceira derivada. Isso não muda. Então, para calcular a derivada de ordem superior, eu preciso enxergar uma derivada direcional como sendo um campo escalar. Um campo escalar, porque isso aqui vai tomar vetores ali do meu vetor e vai associar um número, no caso de utilidade. Então vai ser um campo escalar na variável x. Ok? Então, se eu pensar nisso como sendo um campo escalar, vai ser calcular a primeira derivada, a segunda derivada e a derivada de qualquer ordem. Tá? Isso eu posso calcular a derivada direcional acima da outra. Para não complicar a notação, a gente pode pensar só na derivada parcial. Então, posso calcular a derivada de xk, a derivada de x, ok?
Usando essa interpretação do gradiente, eu posso calcular todas as derivadas aqui. Certo? Então, a partir dessa observação, podemos definir derivadas de ordem superior. Então, primeira derivada, segunda derivada. Não estou interessado hoje em avançar a questão de contas derivadas. O que eu quero fazer é o seguinte: eu peguei um ponto escalar e eu consegui falar da derivada dele. Só que para isso eu precisei me restringir a determinadas direções. Tá? Se eu não quiser me restringir, se eu quiser pensar numa derivada, o que seria essa derivada? Quando eu estou com funções reais, você deve lembrar que vai o seguinte resultado. Lembre das aproximações lineares. Quando eu tenho uma função, e diz que é o volume definitivais, colocar A mais A. Eu consigo escrever isso aqui como se não é de A, tá? Mais H vezes F' de A, mas aparece um resto, depende de A, depende de H. Tá? Todo mundo lembra disso, da aproximação linear? Em cálculo 1, a gente não coloca isso como termo, a gente diz que esse caso é aproximadamente igual a H é pequeno. Então, por que deu o nome aproximação linear? O que é que tem de linear? O que tem de linear é o seguinte: eu consigo trocar a minha função então eu consigo trocar essa minha diferença da minha função por uma transformação linear na variável H. Transformação linear não tem transformação linear. Tem transformações lineares de N em R só multiplicação. Tá? Então, toda transformação linear de N em R é só multiplicação. Então, esse cara aqui é o papel da minha transformação linear. E esse resto, o que é que eu quero no resto? Quando eu dividir todo mundo por H, ou seja, passar aqui no meio, esse cara, eu dividir todo mundo por H, observe que aqui tudo certo. Para que esse cara seja derivado, tá? Eu preciso que esse resto vá para zero. Quando H, eu não está indo para zero. Certo? Então, a aproximação linear me dá um chute de como eu posso definir a minha derivada, independente da direção. Eu vou definir a derivada do ponto escalar como sendo uma transformação linear. Então, vamos ver como é que isso se dá. Então, tudo que eu fiz até agora, eu me restringi a direção, e agora eu não quero mais isso, não quero mais me restringir. Eu quero pensar em geral. Definição. Seria uma derivada dos escalar. Sempre eu estou pensando em R, saindo muito aberto, tá? É diferenciado em A se existe um observe que essa transformação linear deve depender do ponto que eu estou trabalhando. Por exemplo, aqui nesse caso, a transformação real, o fator de multiplicação, dependia do A.
Então, a transformação linear que eu vou definir, uma transformação linear VDA, ela vai levar depois, em termos de inclinações, do taxa de variação, tá? Se existe uma transformação linear, tá ok? Seja possível escrever FDA mais Y, quando hoje eu escrevi, seja FDA, mas a minha transformação linear aplicada no vetor Y, mais o resto. Tá? Tem livros que colocam, vou anotar aqui a anotação do livro que eu escolhi. Então, para falar da transformação da derivada, eu preciso escrever essa igualdade pedindo o seguinte. Esse é, eu escolhi a letra E para falar do I, tá? Então, eu estou adotando a letra E para dizer que esse E ele vai a zero quando o I estamos separados. Ok? Então, se eu reproduzir pensando ali naquele resto, quando eu dividir por H, ou seja, nesse caso vai ser a norma de Y, tá? Então, quem está fazendo o papel de H, tá? Isso limite é 9. Então, vai ficar só o resto de Então, a gente diz que a função é diferenciada linear. Se existe uma transformação linear, está ok. Eu posso escrever essa igualdade onde esse aqui é o resto. Tá? E esse erro daí é muito pequeno quando a minha variação é pequena. Uma observação é o seguinte: se a função de transformação linear, o que seria a derivada dela? Então, se é linear, então P de A aplicada a Y. Ou seja, a transformação linear aplicada a Y. Quem deve ser? Deve ser minha própria função aplicada a Y. Ok? Então, a transformação linear tem que ser, a derivada dela tem que ser ela mesma. Bom, para mais resultado por conta do tempo, eu vou preferir fazer a seguinte observação. Se a função é diferenciada, dA eu vou escrever como sendo a derivada de f no ponto A. Tá? Vou escrever só um D. Então, a transformação linear é escrita dessa maneira. A observação seguinte: D de A aplicada a Y ou df de A aplicada a ponto Y. Na verdade, é o gradiente. Você tem uma transformação linear aplicada a ponto F de A escalar Y. Ou seja, se eu escolher a direção, é derivada direcional naquela direção. Em álgebra linear, tem um teorema conhecido como teorema da representação de Higgs. Ele diz o seguinte: todo funcional linear, toda aplicação desse tipo, é parecido com aquilo, lembra que eu falei na reta, função linear é uma multiplicação.
Os funcionais lineares são multiplicação, são multiplicação de vetores. Então, toda transformação linear é da seguinte forma: sempre vai existir um vetor V de forma sempre existe um vetor V de forma que a transformação linear daquela X nada mais é do que um produto escalar. Isso não é difícil de demonstrar. Vou deixar como uma curiosidade para vocês verificarem. Bom, pessoal, eu vou parar a aula por aqui. E na próxima aula a gente continua. Então, agradeço mais uma vez a presença. Obrigado. Até sexta-feira pela manhã, tá?